E agora eu gostaria de convidar, por gentileza, agora o Alexandre Pereira, da Goodway. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a quem está aqui presencialmente, boa tarde a quem está assistindo pela internet. Agradeço novamente a parceria aí com a organização da FRG. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou o Alexandre Pereira, eu sou gerente de serviços da Goodway aqui no Brasil. Então, vou trazer para vocês hoje as novidades da Goodway para o mercado, aquilo que a gente lançou de produto em 2021 e aquilo que a gente vai trazer de produto para 2022. Então, até para quem já trabalha com a marca, para entender quais são as diferenças dos novos produtos, o que a gente está trazendo de diferente e quais são aí os nossos planos para o ano que vem. Então, vou iniciar aqui. Como eu falei para vocês, eu vou focar realmente nas novidades, eu não vou entrar em todo o portfólio de produtos da Goodway, então vou focar naquilo que mudou, naquilo que a gente está trazendo de novo. Começando então pelos monofásicos, inversores aí de menor porte. Primeira linha, a linha XS. A gente teve uma atualização da linha XS, é uma linha de 3 kW, então o nosso inversor de 3 kW hoje, ele é da linha XS. Então a atualização foi com relação tanto à tensão de entrada quanto à corrente de entrada CC. Ele era o inversor antes, que pelo código a gente pode ver ali, o 3000XS, GW3000XS, tinha 500 volts CC, agora ele passou para 3000NXS, então GW3000N-XS, agora ele tem 600 volts, ou seja, a gente consegue colocar um ou dois módulos a mais por string, fazer uma string um pouquinho mais longa, carregar até um pouquinho mais o inversor. Limite de corrente de entrada CC, como o Rodolfo falou mais cedo, isso é uma tendência no mercado, a gente está tendo novos módulos fotovoltaicos sendo lançados todos os anos, e eles vêm com uma potência mais alta, eles vêm mais potente, e com isso a corrente de trabalho também tende a aumentar. Então o inversor precisa acompanhar essa atualização dos módulos para que seja totalmente compatível com o módulo fotovoltaico e não tenha perdas, como o Rodolfo citou antes aqui na palestra dele. Então, esse produto tinha antes 12,5 amperes de limite de entrada CC, agora tem 13. Aumentou um pouquinho, mas já dá uma grande diferença no resultado final, aliado à tensão que também aumentou. Antes o DPS tipo 2 era opcional, quando eu digo opcional, era opcional para o importador, então para o distribuidor, quando ele trazia produto para o Brasil, ele poderia optar trazer ou não com DPS. Agora ele é integrado, vem sempre no produto. Comprou o produto, vem com DPS tipo 2 CC integrado. Então isso possibilita, principalmente por questão da corrente, a gente utilizar módulos de potência um pouquinho mais alta nesse produto. Então módulo aí de 500 a 550 watts, que estão ficando bastante popular no mercado brasileiro, a gente vai conseguir usar um inversor residencial de 3 kW de pequeno porte. Então aqui tem que cuidar, pessoal, que módulo aí de 500 a 600 watts, a gente vai encontrar dois tipos de módulos. A gente vai encontrar módulo que vai ter uma corrente um pouquinho mais alta e módulo que vai ter uma corrente um pouquinho mais baixa. Então um módulo de 550 watts, por exemplo, a gente pode achar ele com 13 amperes de trabalho, corrente IMP de trabalho, ou a gente pode achar o mesmo módulo, de mesma potência, talvez de outro fabricante, com 17 amperes de corrente IMP. Então tem que só cuidar isso, mas boa parte dos módulos, aí 60% a 70% de 550 watts vão estar abaixo de 13 amperes. Segunda linha monofásica, que a gente teve uma mudança, a linha de 5 kW, que é a linha DNS, então era o GW5000DNS, passou para o GW5000T-DS. A única diferença, corrente de entrada, que era 11 amperes, agora é 13 amperes, e o DPS, que era opcional, que nem outra linha, agora é integrado. Então esse produto é um dos produtos que a gente mais vende, desde que a gente veio para o Brasil em 2018. Então tem uma saída bastante grande desse modelo de 5 kW, é um modelo bastante estável, dá pouquíssimo problema nesse modelo, é um modelo que a gente tem com menor taxa de falha, extremamente confiável, e agora com uma corrente mais alta de 13 amperes, que possibilita a gente usar então os módulos de potência um pouquinho maior. E aqui uma outra novidade que a gente está trazendo para o mercado brasileiro, para ter um produto mais competitivo com relação a preço, que é a linha Grey. O Grey, o nome Grey vem do inglês, que Grey em inglês é cinza, o inversor é cinza, então a gente apelidou ele de Grey. Então uma linha que a diferença dela para aquelas duas linhas que eu mostrei antes é o preço. Então ele vai ser mais barato, por quê? Por dois motivos. Primeiro que a cor é cinza, a tinta cinza é mais barata de fabricar, de produzir o inversor na tinta cinza, na cor cinza, então já tem uma redução de preço aí. Segundo, ele não tem o DPS tipo 2 no inversor, nem opcional, nem integrado, ou seja, esse inversor não tem DPS tipo 2 nele, tem que ser utilizado com uma string box CC externa com a proteção, então vai ter que ter o DPS tipo 2 na string box CC externa.
Então ele fica mais barato por esse motivo, não tem o DPS, a cor é cinza. E aqui a gente vai ter 3 versões. O modelo de 3 kW, que seria da linha Gray XS, é aquele mesmo inversor XS que eu mostrei antes, só que cinza sem DPS, 13 amperes, 600 volts, e a linha Gray DNS, de 5 kW, é o mesmo inversor que eu mostrei antes, na cor cinza sem DPS. E aqui a gente tem um modelo novo que não tem nas outras linhas normais da GoodWe, que é o modelo de 6 kW. Então, para a linha Gray, a gente tem um inversor de 6 kW, e a gente só vai achar essa potência na linha realmente Gray. Então, eles são 13 amperes, a gente consegue usar com aqueles módulos lá de 500, 550, talvez até com 600 watts. Então, entrando aqui nas novidades trifásicas. Ali no monofásico, eu não vou citar aqui, não vou ter um slide, mas eu vou citar rapidamente, que a gente tem as linhas de 8,5 kW e 10 kW, que é a linha MS, que hoje é a linha mais vendida da GoodWe. Então, o inversor de 8,5 kW tem saído bastante. Como não houve alteração, eu não trouxe aqui na minha apresentação de novidades, mas é um produto que foi lançado aí no ano passado e está vendendo bastante mesmo. Hoje é o campeão de vendas, é o inversor de 8,5 kW. Então, entrando no trifásico, o que a gente tem? O modelo de 8 kW trifásico. Aquele de 8,5 que eu falei para vocês, que é o nosso mais vendido, é monofásico. Aqui a gente tem um de 8 trifásico, com 2.000 ppts, 1.100 volts de entrada CC, 12,5 amperes de corrente. E qual que é a grande vantagem da gente utilizar um inversor trifásico de baixa potência? Então, um inversor de 8 kW trifásico. Normalmente a gente vê esse tipo de inversor nessa faixa de potência todos sendo monofásicos. Aqui a gente tem um trifásico e a vantagem é aumentar o autoconsumo da nossa residência. Normalmente esse inversor vai ser utilizado numa residência. Então, qual que é a vantagem? Comparado a um inversor monofásico, numa instalação trifásica, a gente vai ter um autoconsumo maior. Então, um inversor monofásico numa instalação trifásica. O que pode acontecer, pessoal? A gente vai conectar um inversor monofásico em uma das fases, ou duas, talvez, dependendo da tensão de rede, como o Guilherme citou antes também. Enfim, em uma ou duas fases das 3 da residência, com o inversor mono. Então, pode acontecer da gente estar injetando corrente na rede da concessionária em uma fase e estar comprando energia da rede da concessionária na outra fase. Digamos que a gente tem um consumo balanceado e a gente consome nas 3 fases. Então, tem carga ali consumindo energia nas 3 fases. O nosso inversor está injetando só em uma. Então, o inversor injeta naquela fase, as cargas que estão naquela fase consomem energia, o excedente vai para a rede. Ok, isso naquela fase. Na segunda fase, a gente tem carga consumindo, mas o inversor não está injetando naquela fase. Então, a energia para aquela fase está vindo da rede. Então, ao mesmo tempo, a gente está injetando em uma fase energia para a rede e está comprando na outra fase energia da rede. Então, o saldo de quilowatt-hora a gente não vai pagar. Então, o valor do quilowatt-hora vai dar ali o desconto. Enfim, se eu injetar numa fase 10 e comprar 10 na outra, eu não pago pelo quilowatt-hora. Mas eu posso pagar imposto. Então, dependendo aí do estado, enfim, da regulamentação, você pode ter o custo do imposto. Então, você vai ter um aumento, sim, na conta de energia. Com o inversor trifásico, você evita esse problema. Você injeta nas 3 fases. O inversor vai injetar de forma balanceada a mesma energia e corrente em cada fase. As cargas vão consumir, você vai alimentar tanto as cargas da primeira fase quanto as cargas da segunda fase, ou seja, você aumenta o seu autoconsumo e minimiza a compra de energia da rede. Ou seja, vai ser uma conta de energia para o cliente final mais barata. Você aumenta a quantidade de energia do sistema fotovoltaico que você está consumindo nas suas cargas antes de injetar para a rede. Então, isso é interessante, a gente ter essa aplicação. Então, para residência que sejam trifásicas, é interessante usar um inversor trifásico aí de potência. A gente tem aqui de 8 kW. O preço é mais ou menos o mesmo, pessoal. Custa mais ou menos a mesma coisa que um inversor monofásico. Talvez seja até um pouquinho mais barato. Aqui a gente tem uma novidade com relação à linha MT da GoodWe. Então, hoje a linha MT são os modelos de 50 e 60 kW. Antigamente eles eram modelos com 11 amperes de entrada CC, aquela questão dos modos de alta potência que o Rodolfo explicou antes. Então, a gente tem agora a linha BF-MT, que é uma atualização dessa linha, que suporta até 15 amperes por entrada. Então, 15 amperes, a gente vai conseguir usar módulos, talvez, até de 600, 650 watts. Então, possibilita a gente usar módulos de maior potência. A gente tinha, naquela linha MT, eu vou voltar aqui, na linha MT antiga, a gente tinha outros modelos. Tinha o modelo de 75 kW e tinha o modelo também de 80 kW. Talvez alguns de vocês já trabalharam com esses inversores. Mas a gente parou, a gente tirou eles da linha MT, e agora eles vão passar para a nova linha, para a linha HT. Então, a gente vai ver lá no início, a gente tem os modelos de 75
e de 80 kW, agora na linha HT, agora eles têm 10 MPPTs, então muito mais, na linha MT só tem 4, agora aqui na linha HT a gente tem 10 MPPTs, é uma grande vantagem aí. A gente vai ter só 2 entradas por MPPT, na linha MT, naquela do slide anterior, a gente tinha 4 entradas, então a gente tinha que usar fusível, tinha fusível dentro do inversor, o fusível muitas das vezes corta um pouco da flexibilidade que a gente pode ter no projeto. Então aqui a gente só tem 2 entradas, não precisa de fusível, é mais flexível, dá até para fazer um paralelismo das 2 entradas e usar só uma entrada de cada MPPT do inversor. Então a linha HT vai ter 3 modelos com 10 MPPTs, 75, que vende bastante, conta da microgeração aqui no Brasil, 80 e 100 kW com 10 MPPTs, todos com saída 380 volts. Depois a gente tem as linhas com 12 MPPTs, a linha ainda é a linha HT, né, mas modelos com 12 MPPTs, o de 73 kW trifásico 220 volts, então aquilo que o Guilherme mencionou com vocês anteriormente, das redes trifásicas 220, boa parte das redes no Brasil, praticamente 50-50, é trifásico 220, então a gente tem um modelo de 73 kW trifásico 220, depois 110, 120 kW, 12 MPPTs, saída CA de 380 volts, e os inversores de maior potência com saída um pouco mais alta. Então os inversores ali de 136, 225 250 tem saída ali de 500 a 800 volts, eles são voltados realmente para usinas, a gente não vai alimentar nenhuma carga, a gente vai pegar a energia sendo gerada por esses inversores, conectar num transformador, subir para a média tensão, injetar na rede da concessionária. Não tem carga. Por isso que eles têm uma tensão ali de trabalho mais alta, 500 ou 800 volts. E os 2 modelos de 225 e 250 kW também são inversores 1500 volts CC, ou seja, a gente consegue fazer strings CC mais longas, dependendo do módulo que a gente vai usar, dá para fazer string até de 30, 35, 36 módulos. Então é um inversor realmente focado para usinas. Aqui lá no canto a gente tem uma informação de 30 amperes por MPPT, como eu falei para vocês, são 2 entradas por MPPT. Então a gente pode usar esses 30 amperes de 2 formas diferentes. A primeira é usar as 2 entradas do MPPT, então a gente vai poder colocar ali para evitar perda 2 strings de 15 amperes, essa é uma forma de utilizar, com 2 strings de 15, então posso usar módulos aí de 15 amperes em 2 strings, ou eu posso usar só uma string de cada MPPT, só uma entrada de cada MPPT, deixo a segunda entrada vazia, e aí eu posso colocar módulos de até 30 amperes. Então tem módulos aí de 700 watts ou de 650 watts que trabalham com 17 amperes ou 18 amperes. Então esse tipo de módulo, no inversor de 15 amperes, não seria interessante usar, você pode ter perda ou às vezes nem consegue usar. Então aqui a gente consegue utilizar esse tipo de módulo, 18 amperes, trabalhando com só uma entrada de cada MPPT. E como o inversor tem muitas entradas, 10 ou 12, mesmo você deixando uma entrada vazia, tem muitos MPPTs, 10 ou 12, vai ter 24 entradas, né? Então, mesmo deixando uma vazia, usando só 12 entradas, com um módulo de 700 watts ou 650 watts, você ainda vai conseguir carregar o inversor com oversize CC de até 50%, sem problema nenhum. Então, você consegue colocar carga no inversor, porque o módulo é de 700 watts, mesmo deixando uma entrada vazia. Então, aqui um pouquinho mais de informação da linha HT. Boa parte eu já falei. 1500 volts CC, 2 modelos, 225 e 250 kW. 1100 volts CC, os demais modelos, eu destaco de 75 kW. Proteção integrada, então essa linha já vem com o DPS tipo 2 integrado. O tipo 1 é opcional. Chave seccionadora CC também já vem no inversor. Não tem fusível, facilita e dá mais flexibilidade para a gente. A gente pode fazer a conexão em Y, então a gente pode paralelizar as duas strings de um MPPT e usar só uma entrada também. Outra forma de utilizar. 12 MPPTs, IP66, poderia até ficar na chuva. Não recomendamos, porque se tem chuva tem sol, se tem sol tem calor, se tem calor está prejudicando a vida útil do inversor ou a eficiência. Mas poderia ficar até na chuva se for necessário. E aqui a gente tem aquele inversor que eu comentei com vocês, de 73 kW, trifásico, 220 volts. Então, talvez seja o maior inversor do mercado, trifásico, 220 volts. Então, a gente tem o trifásico 380 volts, que é o inversor de 75 kW, e a gente tem o trifásico 220 volts, que é o inversor de 73 kW, da linha HT, e aquilo tudo que eu comentei com vocês antes, 12 MPPTs, 30 amperes, dá para usar com módulos aí de 800, ali eu coloquei 800,
só para dizer que é um valor alto. Pode ser 700, 800, 900, desde que fique abaixo de 30 amperes, você utilize só uma entrada de cada MPPT. A gente ainda tem outros modelos trifásicos 220 volts. Então, o trifásico 220 é bastante interessante para a gente evitar usar o transformador. O transformador é um produto a mais na instalação, tem tempo de instalação, tem tempo de manutenção para o transformador, ele ocupa espaço, às vezes você tem que proteger o transformador das pessoas para ninguém ir lá, às vezes o transformador não é muito bem isolado para ninguém ir lá e não colocar a mão no transformador. Além disso tudo, ele tem perda. O transformador adiciona uma perda no sistema que pode chegar até 5 a 8%. Ou seja, o seu sistema com um transformador 380-220 pode ser até 5 ou 8% menos eficiente. Então, 8% da energia que você está gerando está sendo perdida por conta de um transformador. Então, no primeiro momento, é mais barato pegar um inversor 380 e colocar um transformador. É mais barato do que usar um inversor trifásico 220. Mas em 6 meses, puro trifásico gerar ali até 8% a mais, o sistema vai ser 8% mais eficiente. Em 6 meses ele se paga e ele continua sendo, por 10, 15, 20 anos, mais eficiente, 8%, ou seja, gerando 8% a mais de energia todo ano. Todo ano não, todo dia. E aqui a gente tem 3 linhas, então, trifásica 220, LV-SMT, 12, 15, 20 kW, 3 MPPTs, LV-MT, 30, 35 e 50 kW, já é um inversor bastante grande de 50, e LV-HT, então, que é um inversor de 73 kW, que é aí um dos maiores inversores do mercado. Então, a gente tem a solução perfeita para microgeração, seja ela em 220 volts ou 380 volts, a gente tem uma solução. 380 tem o HT de 75, 220 tem o HT de 73. Então, para um projeto de microgeração, onde a gente vai usar um só inversor para reduzir o custo ali ao máximo, a gente tem uma solução perfeita, seja 220 ou 380 volts. E para 2022, a gente tem algumas atualizações dessas linhas que eu mostrei para vocês. Inversores com 20 amperes por entrada ou 40 por MPPT. Então, a linha HT de 1.500 volts CC, são os modelos de 225 e 250 kW, vão passar a ter 40 amperes. Então, para esses modelos é interessante ter 40 amperes. A gente consegue usar módulos aí de potência mais alta e carregar mais o inversor. Os modelos ali de 75, 73, na verdade, até 136, a gente não precisa ter 40 amperes. Com 30 amperes é suficiente, a gente usa só uma entrada e já consegue carregar bem o inversor. Os monofásicos vão passar a ter 15 amperes, então a linha DNS de 5, a linha MS, que é 8,5 e 10 kW, vão ter 15 amperes para o início de 2022. E os trifásicos, praticamente todas as linhas trifásicas, vão ser atualizadas para 15 amperes, para aqueles inversores que hoje ainda não estão em 15 amperes. Então já tem alguns que eu mostrei antes, os HT e o BFMT, que já tem 15 amperes. Garantia, pessoal, a gente vai ter uma alteração na garantia dos produtos da Goodwee. Hoje, a garantia padrão dos produtos Goodwee é 5 anos, mas para 2022 a gente vai ter uma alteração, 10 anos de garantia para os produtos até 20 kW e 7 anos de garantia para os produtos de 20 a 120 kW. Só tem algumas condições. Vale a partir dos inversores fabricados de janeiro de 2022 para frente. A gente vai ter um programa de certificação dos integradores, então vai ser um programa online. O integrador tem que passar nesse programa, não é um programa difícil, não é um teste difícil, mas é um treinamento que depois tem ali uma pequena avaliação. O instalador sendo certificado, ele vai estar apto a ter esse tempo a mais de garantia, e o inversor precisa estar conectado ao SEMS, que é o nosso sistema de monitoramento. Então, essas são as 3 condições. Então, a gente vai ter de 10 anos para inversores até 20 kW e 7 anos para inversores de 20 a 120 kW. Com relação ao monitoramento, a gente tem o nosso sistema SEMS, que é o sistema de monitoramento. É um sistema próprio da Goodwee, bastante elogiado. Talvez vocês já tenham trabalhado e conhecido. Então, a gente continua com esse sistema. A gente traz uma atualização do nosso aplicativo de comissionamento, aplicativo de configuração do inversor, que é o SolarGo. Então, através do SolarGo, a gente vai conseguir acessar todos os inversores on-grid e ter alguns acessos avançados na parametrização do inversor. Então, vou citar como exemplo a famosa parametrização de range de tensão, o range mínimo,
e o range máximo de tensão e o tempo de reconexão, 180 segundos, que no Brasil ficou bastante conhecido aí. A gente precisa ajustar o inversor para 180 segundos. Acredito que vocês já tenham tido essa experiência com algum inversor. Então, antigamente era um pouquinho mais complicado de alterar os parâmetros nos inversores da GoodWe, mas com o SolarGo, o integrador vai ter esse acesso completo. Ele vai conseguir alterar tanto tempo de conexão, range de tensão, tudo isso pelo aplicativo. Então, no SolarGo, o aplicativo local de comissionamento e os SEMs de monitoramento, em breve a gente vai ter também essas funções de forma remota via internet. Medidores inteligentes, aqui eu vou passar bem rápido, pessoal. A gente tem, a mensagem é só deixar para vocês, a gente tem medidor inteligente para fazer limitação de exportação para a rede da concessionária e fazer monitoramento de consumo de carga. Então, a limitação de exportação seria o famoso zero grid, ou grid zero, tem diferentes nomenclaturas ficando conhecidas aí no mercado brasileiro. Então, dá para fazer com todos os inversores da GoodWe, monofásico ou trifásico, depende só do medidor que a gente vai utilizar, mas a gente tem uma solução. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Com todos eles dá para fazer. Então, aqui a limitação de exportação, é aquilo que eu falei para vocês, é o famoso grid zero. Não injetar nada ou injetar algum valor apenas para a rede da concessionária. A gente tem um medidor trifásico ou monofásico. Monitoramento de consumo de carga, para a gente saber o quanto as nossas cargas estão realmente consumindo de energia, para a gente conseguir até comparar a medição do medidor da concessionária de energia com o que realmente está sendo consumido. Então, a gente instala um medidor inteligente ali que vai fazer essa medição, essa mensuração do quanto de energia está entrando e saindo do nosso sistema. A gente vai ter uma medição ali no mesmo ponto do medidor da concessionária. A gente pode até achar um erro de medição da concessionária e comparar se realmente aquilo que eles estão cobrando na conta está certo, eles estão medindo correto. E, por fim, o portfólio de armazenamento, ou seja, inversores híbridos da GoodWe, ele já está pronto. A gente já tem esses inversores no mercado desde 2013, já são utilizados na Europa e na Austrália há um bom tempo, já estão estáveis, bastante testados, estão prontos os inversores há um bom tempo, só que no Brasil a gente ainda não tem uma regulamentação de como deve ser conectado o inversor com bateria na rede da concessionária. Então, por esse motivo, a gente ainda não tem certificado os nossos inversores híbridos, mas em breve, assim que for definido esse marco legal de como deve ser feita a conexão, a gente certifica e traz para o Brasil. Acredito que para 2022 a gente vai ter só um modelo híbrido certificado como on-grid. A gente vai trazer um modelo aí, que não vou entrar em detalhes nessa apresentação, mas eu convido vocês a passar no nosso stand que a gente pode explicar melhor. A gente tem ele exposto lá, no nosso stand aqui na Expo GD, e a gente conversa melhor de como vai ser esse inversor híbrido certificado on-grid da GoodWe. E a gente tem baterias também. GoodWe, fabricante de baterias desde 2020, tanto bateria de baixa tensão, bateria de alta tensão, bateria de grande porte para ser instalada de forma externa e interna, a gente tem todas elas. E a gente vai poder fornecer para o distribuidor uma solução única, um fabricante que fornece tanto a bateria quanto o inversor, e para o instalador um suporte integrado. Você vai ter o suporte da marca do inversor e da bateria no mesmo local. Então você não vai ter aquele empurra-empurra, você vai falar com... Está tendo um problema, você fala com o suporte do inversor, o cara fala que a culpa é da bateria. Você vai falar com o cara da bateria, ele te diz que a culpa é do suporte do inversor. Então, você evita tendo esse problema trabalhando com inversor e bateria da mesma marca. Aqui a gente portfólio on-grid, como eu falei, eu não abordei todos eles, a gente tem várias faixas de potência, indo de 3 kW a 250 kW. Eu convido vocês a seguirem a gente nas redes sociais, passar no nosso stand aqui na Expo GD para conhecer os demais produtos, e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, fica à vontade para entrar em contato com a gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Perfeito, Alexandre.